E sejam bem-vindos novamente. Bom dia, bom dia. Estamos indo para mais uma live de aquecimento do Semana Desbloqueia Sua Empresa. Um evento que vai acontecer essa semana, um evento gratuito que começa quarta-feira. E nele eu vou mostrar o melhor método da atualidade para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Hoje nós vamos trazer esse conteúdo aqui, ó, a mentalidade do dono de empresa que faz a empresa crescer e dobrar os lucros. Se você entender isso, vai ser um atalho em direção ao dobro de lucros na sua empresa. E quem está aqui comigo hoje, esse horário, segunda, 7 da manhã, geralmente é a minoria, mas é quem vai chegar nesse evento mais preparado para fazer acontecer e buscar esse resultado, tá? Bem diferente dos acomodados, tá? Que vão chegar no evento ali já cheio de desculpa para não fazer nada. Esses não vão gerar transformação na empresa e não vão mudar nada. Os comprometidos, sim, esses sim vão aplicar e vão transformar a empresa e dobrar os lucros. Para quem não se inscreveu no evento, lembrando, vai lá no link do perfil, clica lá, se inscreve, garante sua vaga, entra no grupo do WhatsApp para ser avisado de tudo, beleza? Vai receber ferramentas bônus também, gratuitas e tudo mais. Então vamos lá. A mentalidade do dono que faz a empresa crescer e dobrar os lucros. Quem está aqui comigo acompanhando todas essas lives de aquecimento já está entendendo a importância, o quão determinante é o dono para o crescimento da própria empresa, né? Principalmente numa pequena empresa. Ele é determinante. E o dono, as ações que ele toma, as decisões que ele toma, os caminhos que ele escolhe percorrer, vêm com base naquilo que ele acredita, com base na mentalidade dele, com base no jeito dele de ver o mundo, de ver a empresa, de ver a administração da empresa, de ver as pessoas, de ver os clientes. Tudo vem daí, tá certo? E que tipo de mentalidade esse dono precisa ter para fazer a empresa crescer e dobrar os lucros? Primeira coisa, toda empresa tem ciclos de crescimento, tá? Tem ciclos de crescimento. E tem um primeiro ciclo de crescimento que o dono só passa daí se ele tiver uma característica. Se ele tiver uma certa paixão por gerar valor, por gerar transformação, por entregar algo bom, por entregar algo de qualidade, tá? Por que isso? Porque até o negócio, aquela empresa que foi aberta, conquistar um fluxo constante de clientes, ela está numa etapa que se chama validação, que é quando o mercado, os clientes, o mercado está validando se aquela empresa vai se estabilizar, vai crescer, vai poder manter a direção que ele está buscando. E para isso, o dono tem que ter a capacidade de entregar algo que faça os clientes quererem voltar, tá? Então, esse é a primeira característica de um dono que consegue se fixar, estabilizar a sua empresa. A paixão por gerar valor para os clientes, paixão por entregar algo de qualidade, paixão por gerar uma transformação, por melhorar a vida dos clientes de alguma forma. E tem uma outra característica chave, essencial para que o dono faça a empresa crescer, para que o dono faça a empresa dobrar os lucros. É o seguinte, essa característica, de certa forma, é uma inconformidade com a situação atual, tá? Um incômodo com a situação atual. Ele sempre quer mais, esse dono, tá? Isso é diferente de não estar satisfeito com a situação atual. Às vezes, o meu lema sobre isso é sempre grato, nunca acomodado, tá? Mas este dono que faz a empresa crescer, ele está incomodado ou inconformado com a situação atual. Ele queria que a empresa estivesse crescendo mais, queria que a empresa estivesse tendo melhores resultados. Ele acredita fortemente que a empresa é capaz de ter resultados melhores do que ela está tendo no momento. Isso é uma característica de um dono que faz a empresa crescer, porque ele se move. Quando ele está nessa situação, tá, ele se move. Essa situação é uma situação onde o dono geralmente tem uma visão do tipo, olha, eu quero chegar aqui e eu estou aqui no momento. E aí? Como é que faz para chegar daqui a aqui? Como é que faz? Não é assim.
ele fica incomodado, ele fica inconformado com aquilo, tá certo? Então essas são duas características que são ponto de partida para tudo que nós vamos falar aqui hoje, tá? Essa paixão por gerar valor, paixão por gerar transformação, que garante que a empresa vá na direção certa, junto ao mercado, aos clientes, que sempre busca entregar e cumprir o que promete, e incomodado com a situação atual, que isso vai virar um motor ali, vai dar a energia necessária para ele buscar conhecimento, para ele fazer coisas novas e para buscar melhores resultados constantemente da empresa. Beleza, pessoal? Aí vamos lá. Ó, sobre liderança, tá? A gente tem uma série de paradoxos. E o paradoxo tem a ver com não ser uma coisa ou outra. Tem a ver com ser uma coisa e outra. O paradoxo são visões opostas que o dono precisa estar dentro daquelas duas visões. Primeiro paradoxo que todo dono de empresa precisa atender para ter a mentalidade certa para fazer a empresa crescer e dobrar os lucros. Pense grande, comece pequeno. Olha só como isso é importante, tá? Olha só como isso é importante. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns donos de empresas pensam muito grande. Eles querem ter milhares de lojas, milhões de clientes, faturar bilhão, faturar centenas de milhões, ser a maior marca do país, ter as maiores fábricas, ter o melhor produto, enfim, algo do tipo assim. Pensa grande, quer chegar muito longe. Às vezes não sai nem do lugar, né? Porque quer algo bom demais, não abre a empresa, sabe? Porque, mas para isso eu ia precisar de muito capital, então vou olhar aqui, vou ver o que eu faço. Eu queria ter uma melhor marca, então para eu abrir uma próxima fábrica, nossa, preciso de capital, preciso de muita coisa, não sai do lugar. Eu preciso do melhor ponto da cidade e não tenho recurso, não sai do lugar. Tá? Geralmente falta recurso, geralmente falta braço, falta conhecimento. Ele pensa muito grande, quer chegar muito longe, mas não consegue dar o primeiro passo. Outros donos, eles simplesmente começam pequeno, do tipo, não pensam grande, né? Eles falam assim, vou abrir um negócio aqui, começou ali pequeno, uma coisinha, uma vendinha, um comércio, uma prestação de serviços ali bem localizada, e fica, e nunca dá um passo para frente do que precisaria dar para crescer mais, tá? Então, pense grande, comece pequeno, é o dono que tem metas grandiosas, quer chegar longe, quer ter um negócio de impacto, de alcance, de relevância, mas no dia a dia ele olha para o presente, para o que ele tem que fazer naquele momento, e fala, beleza, qual é o próximo passo? Eu quero chegar muito longe, mas isso é um projeto de longo prazo. Qual que é o próximo passo? Isso é uma mentalidade constante, que tem que se policiar constantemente para conseguir fazer a empresa crescer e dobrar os lucros. Tá? E práticas para você ter isso é ter momentos anuais reservados na agenda para você pensar na sua visão, na estratégia, na meta, de para onde você quer levar a empresa, mas no dia a dia está sempre pensando no próximo passo, naquela pequena ação ali, porque toda jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Toda jornada começa com o primeiro passo. Para escrever um livro, você precisa escrever a primeira página, escrever a primeira palavra. Para começar uma rede de lojas, você tem que vender o primeiro produto. Para começar uma franquia, você tem que padronizar o primeiro negócio. Então, é pensar grande e começar pequeno. Esse é o primeiro paradoxo da liderança empresarial que o dono precisa atender para fazer a empresa crescer e dobrar os lucros. Beleza? Vamos anotando aí que eu vou para o segundo, tá? Vamos, quem está chegando aí, bom dia. Vamos tocando o coraçãozinho aqui para essa live aparecer para mais pessoas. Segundo ponto, segundo paradoxo da liderança para fazer a empresa crescer. O dono precisa ter velocidade e atenção aos detalhes, tá certo? Na execução. Tem que ter tanto velocidade de execução quanto atenção aos detalhes. Isso é um paradoxo porque, no geral,
As pessoas tendem a ser mais ágeis ou tendem a ser mais minuciosas, meticulosas, detalhistas, né? Características comportamentais. Mas num negócio, não dá para ser um ou outro. Tudo bem que você pode ter um posicionamento e vai ter algo que é seu forte. Só que você precisa provocar mudanças rapidamente para se adaptar aos padrões de consumo, para se adaptar às mudanças de mercado. A pandemia mostrou isso para todo mundo, né? Fechava o negócio, abria o negócio, ia para todo mundo para casa, vendia digital, voltava. Então você tinha que ter velocidade de execução. Não pode ter uma ideia mas vamos pensar aqui, vamos planejar, vamos esperar a hora certa, vamos não sei o quê. Não, você tem que ter velocidade de execução, senão você perde o time. Isso é fundamental para um dono de empresa, ter velocidade de execução. Teve a ideia, plano de ação, datas, define o responsável, prioriza e executa. Porque senão você não sai do lugar, vai ficar sempre para trás, sempre com, nossa, poderia ter tido resultados melhores. Obviamente tem toda uma estrutura que você pode construir por trás de delegação de processos para a empresa funcionar de forma mais fluida sem você, mas essa velocidade é essencial. E é um paradoxo, porque você tem que ter também detalhismo, tá? Porque senão você começa a fazer coisas mal feitas. Não vai ter satisfação do cliente, porque não tem qualidade, não tem consistência. Então, não dá para ser rápido e fazer mal feito. E não dá para ser devagar e fazer perfeito. O feito é melhor do que o não feito, tá? Mas você precisa sair do lugar e ir melhorando para fazer as coisas bem feitas, com qualidade, com consistência, para garantir a satisfação do cliente, garantir lucratividade. Então esse é o segundo paradoxo da liderança de hoje. O terceiro é um mix também, é um paradoxo, visões opostas, tá? Que é a ambição e a humildade. Ambição e humildade, anota isso aí. Por que a ambição e a humildade? Porque o dono tem que querer o quê? Como eu falei no início, né? Ele tem que ser incomodado com a situação atual. Então isso é a ambição, dele querer chegar longe. É um dono que quer chegar longe, ele pensa grande, então ele tem vontade demais de ter mais resultado, mais impacto, mais transformação. E não simplesmente por dinheiro, mas por impacto, por realização, por construção de negócios. Tem donos que têm muito sucesso por esse ímpeto, por essa ambição de construir negócios grandes, construir negócios de sucesso, realizar, são hiperrealizadores. Isso faz uma empresa chegar mais longe. Mas, ao mesmo tempo, a humildade é o que vai manter o quê? Vai manter ele grato com a situação atual. Isso mantém uma mentalidade mais positiva no dia a dia, que inspira uma liderança melhor, tá? Porque senão, se não tiver esse equilíbrio, o dono vira um dono arrogante, que não consegue reter equipe, que tem problemas de liderança, que não consegue delegar porque ele acha que é melhor, que faz tudo melhor que todo mundo. Então, a humildade, ele é grato com a situação atual, entende os problemas do dia a dia, porque se não tiver humildade, até acha que as coisas estão melhores do que realmente estão, nega os problemas, tá? E às vezes cai do cavalo. Então a ambição e a humildade é um terceiro ponto aqui para se equilibrar, para ter essa mentalidade certa para fazer a empresa crescer e dobrar os lucros. Outro ponto, tá? Esse é um paradoxo também. Otimismo e paranoia. Otimismo e paranoia. Quando eu digo paranoia, é paranoia no bom sentido. É o otimismo de esperar o melhor e a paranoia de se preparar para o pior. Por exemplo, né, você vai fazer uma ampliação. Pô, vou abrir uma nova unidade, uma nova loja, um novo comércio. Você fala assim, nossa, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? O que eu preciso fazer para dar certo? Enfim, você vai fazer o planejamento ali esperando que o melhor aconteça. Você espera que o melhor aconteça, espera que as vendas vão atingir os patamares que você quer, que a equipe vai performar como você quer. Então você age esperando o melhor, você dá o passo, se planeja, mas
se resguarda se preparando para o pior. Isso é uma característica de um dono que faz a empresa crescer, porque ele vai lá, ele não fica travado, ele faz o que tem que fazer porque ele acha que vai dar certo, mas ao mesmo tempo ele olha para o fluxo de caixa, ele toma ações para se resguardar, para mitigar riscos, que às vezes vai dar errado e ele está preparado, mas no geral vai dar mais certo que errado, porque essa característica é a característica que equilibra os resultados ali. Você tende a tomar ações para que tudo dê certo. Então, otimismo e paranoia, no sentido de esperar o melhor, se preparar para o pior, é a quarta característica aqui de liderança, da mentalidade do dono que faz a empresa crescer e dobrar os lucros. Beleza? A quinta característica, vamos lá. Mais um paradoxo de liderança, né? Muitos paradoxos. Liderança, uma liderança de um negócio não dá para ser isso ou aquilo. A gente tem que abraçar os dois lados, às vezes, da mesma moeda. Então, a quinta, vamos lá. É mirar no resultado e focar nas ações que geram resultado. Esse também é mais ou menos o pense grande e comece pequeno, mas numa escala mais de execução. Então, na escala de execução, você vai ter a meta, fala, olha, minha meta desse ano é isso aqui. Mas no dia a dia você vai focar no que precisa fazer, treinar o time, desenvolver o time, conversar com os clientes, executar as campanhas, fazer as compras adequadamente, produzir adequadamente. Então essa característica, mirar no resultado, mas focar nas ações que geram o resultado, é uma característica de um dono que faz a empresa crescer e dobrar os lucros. Porque ele está sempre o quê? Definindo o alvo daquela atividade, definindo o alvo daquele trabalho, alinhando a equipe em torno desse objetivo, mas sabendo o que precisa ser feito, agindo onde precisa ser feito, atuando nos pontos de alavancagem para gerar o resultado que ele quer gerar. Beleza? Essa é a quinta característica, tá? Quinta característica de um dono que tem a mentalidade certa para fazer a empresa crescer e dobrar os lucros. Bom dia, pessoal. Vamos chegando aí, estamos aqui no cafezinho. Ó, sexta característica, sexto paradoxo é o seguinte: é correr uma maratona e dar sprints. Correr uma maratona, mas dar sprints. Esse jogo, a gente fala muito isso, né? Em várias áreas é falado isso, mas é uma verdade. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tá? O resultado não vai vir no curto prazo. Não adianta falar assim, nossa, abri um negócio, estou organizando tudo direitinho, vou bombar, vai dar certo, vou crescer, vou ter sucesso. Não é rápido. Você vai dar 2 passos para frente, 1 para trás. Vai lá, organiza o time direitinho, uma pessoa sai. Deixa os processos arrumadinhos, a equipe para de seguir. Faz as campanhas de vendas, vende muito. Depois não consegue repetir o mesmo resultado. Enfim, é um jogo, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O resultado não vem rápido, ele é um processo, você precisa aprender no caminho, precisa virar a pessoa que você precisa ser para gerar esses resultados. Tá? Então é um jogo de longo prazo. Mas ao mesmo tempo, você ter sprints, ter momentos onde você aumenta a intensidade para atingir um resultado de curto prazo, é importante também, porque isso dá o quê? Dá ímpeto, dá capacidade de ter picos de crescimento. Tá? Então você equilibra o longo e o curto prazo. Você está focado no resultado de longo prazo, atingir uma meta no longo prazo, fazer sua empresa chegar num lugar no longo prazo, mas você define alvos de curto prazo, onde você vai ter o quê? Picos de intensidade, alinhar a equipe, acompanhar de perto para atingir aqueles alvos de curto prazo. E isso vai te dar o quê? Mais velocidade de crescimento, tá certo? Então, isso é o equilíbrio de persistência com picos de intensidade. Tá? Você vai ter um sucesso duradouro, um crescimento duradouro, porque você está olhando para o longo prazo, mas ao mesmo tempo não vai crescer devagar demais, porque você tem esses sprints. O sétimo e último paradoxo da liderança é o seguinte:
é você liderar com empatia, mas tomar decisões difíceis. Tomar as decisões difíceis. Tá certo? Por que isso? Isso é porque tem líderes, donos de empresas, que são muito duros. Tá? Não confiam na equipe, não importam com a equipe como pessoa, não valorizam a equipe, acha que a equipe está lá e só para ajudar, mas não valoriza tanto isso. E tem outros líderes que são muito humanos, que não tomam decisões difíceis, que não cobram, não conseguem demitir, sofrem muito com esse problema, toleram baixa performance, toleram desalinhamento aos valores. E não é nenhum nem outro. O líder ele tem que liderar com empatia, tem que saber que tem um ser humano ali, tem vontades, necessidades, desafios próprios, tem a história de vida dele, mas tem que não tolerar comportamentos desalinhados aos valores, tem que exigir desempenho, tem que dar um suporte para isso, mas tem que ter exigência de desempenho, tá certo? Que aí ele vai conseguir o quê? Confiar e valorizar a equipe, mas fazer o que tem que ser feito, tomar as decisões necessárias em prol do melhor para a empresa e do melhor para o time. Então, o dono de empresa, que ele consegue equilibrar a liderança com a empatia e ao mesmo tempo tomar as decisões difíceis, ele tem um conjunto de comportamentos certos ali para tirar o melhor da equipe. Ele toma decisões em primeiro lugar para a empresa, em segundo lugar para a equipe, em terceiro lugar para o indivíduo. Ele coloca a equipe acima do indivíduo e a empresa acima da equipe. E faz o que tem que ser feito. Tira uma pessoa da equipe se precisa, cobra desempenho se precisa, deixa claro o que está funcionando, o que não está funcionando, o que é esperado, o que não é esperado. E a coisa anda. Tá? Então esses são 7 paradoxos da liderança empresarial. Vou repetir aqui. São 7 paradoxos, 7 características que compõem a mentalidade do dono da empresa, que faz a empresa crescer e dobrar os lucros. Tá? Nós vamos passar mais alguns pontos aqui, mas vamos lá, recapitulando. Primeiro, papel e caneta na mão, hein? Primeiro, o dono pensa grande, mas começa pequeno. Pensa grande, começa pequeno. Ele quer chegar muito longe, mas ele está ali, qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer nesse momento para chegar onde eu quero chegar? Ele nem fica só viajando e não sai do lugar, e nem fica sempre pequeno. Ele pensa grande e começa pequeno. Segundo, velocidade e atenção aos detalhes de execução. Ele executa as ideias rápido, ele sai do lugar, ele se move, ele aproveita o timing, mas ele tem equilíbrio ali para fazer bem feito. Não é que ele faz mal feito e não é que ele não faz. Ele consegue equilibrar os dois. Ele consegue ser rápido, vai melhorando no caminho, tá? Isso é uma característica das pessoas que têm atenção aos detalhes e velocidade. Ele fez algo, saiu do lugar, mas ele vê, olha, posso melhorar isso. E vai melhorando. Tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro, ambição e humildade. Ambição de querer chegar longe, de pensar grande, de querer construir algo de impacto, construir um grande resultado. Porque se não quiser chegar longe, não vai chegar longe, não é fácil, exige energia. Essa energia vem dessa vontade, dessa ambição, dessa inconformidade com a situação atual. Mas humildade também, que a humildade te dá gratidão pela situação atual, te faz ver os problemas atuais com mais clareza, senão você fica cego, você nega os problemas, você acha que não tem problema, você acha que está tudo bem, se você tiver essa ambição, lidera achando que você é o melhor em tudo, não consegue reter pessoas, tá? Então equilíbrio entre ambição e humildade, tá? É um mix de sempre grato com nunca acomodado, é um mix de temos feito um trabalho bem feito até aqui, mas o que nos trouxe até aqui não nos levará para o próximo nível. É um mix de equilíbrio entre ambição e humildade. Terceiro ponto. Quarto, otimismo e paranoia. No bom sentido, esse paranoia. É esperar o melhor, mas se preparar para o pior. É fazer um planejamento de campanha, de vendas, esperando o melhor resultado, mas estar preparado para o pior se não der certo. É fazer uma expansão pensando no melhor resultado, mas se estruturar caso não dê certo. Tá? Então esse é o quarto ponto. O quinto é mirar no resultado, mas
focar nas ações que geram esse resultado. Não é só ficar jogando metas e cobrando metas, olhando só para a meta, e não é só ficar trabalhando feito louco, ocupado no dia a dia, sem saber qual que é o resultado que quer atingir. É ter momentos de definir o resultado, de trabalhar em planos para atingir esse resultado, e depois você foca no plano, foca na ação, foca na ação que gera o resultado. Tá? Você alinha ações com resultados, mas foca nas ações. Sexto agora, né? Corre uma maratona, mas dá sprints de intensidade. A maratona, né, que a gente fala sempre, porque isso é um jogo não é um jogo de 100 metros, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O resultado não vem rápido, demora. O progresso, o sucesso, os resultados que você quer atingir, vem com o tempo. Você tem que ir construindo a empresa que você precisa ter para gerar aquele resultado. Você tem que estar virando a pessoa que você precisa virar para ter aquele tipo de resultado. Isso demora. Você vai dar 2 passos para frente e 1 para trás. Mas os sprints de intensidade, ter períodos onde você alinha toda a empresa durante 3, 6 meses e busca uma grande meta, por exemplo, dobrar os lucros em 6 meses, esses sprints ajudam a ter mais velocidade de crescimento. Senão você fica lento demais, tá? Então não é nem querer que o resultado venha rápido demais, o sucesso, o crescimento venha rápido demais, porque ele demora, é um progresso, é um ciclo, mas ter esses picos de intensidade para acelerar. E o sétimo paradoxo da liderança é liderar com empatia, mas tomar as decisões difíceis. É confiar e valorizar a equipe, mas tomar decisões em prol da empresa em primeiro lugar, da equipe em segundo lugar e do indivíduo em terceiro lugar. Cobrar performance, não tolerar comportamentos desalinhados aos valores. E esses são os 7 paradoxos da liderança. Agora, um ponto assim, que é chave, um ponto chave para que tudo funcione, tá? Tudo funcione. Isso é um componente assim, essencial da mentalidade do dono da empresa que faz a empresa crescer. É o seguinte, é esse dono ser um protagonista do crescimento. O protagonista, ao contrário da vítima, tá? Que só reclama, que acha que os fatores são externos e que não pode fazer nada para sair do lugar, ele acredita fortemente que os resultados e o crescimento da empresa dependem mais dele, da equipe, de fatores internos, do que da concorrência, do governo, do mercado, da economia, do dólar, enfim. Ele entende que ele vai focar no que ele tem controle. Eu não controlo se eu vou ter um concorrente perto ou não, mas eu controlo a construção de um diferencial de valor, um diferencial competitivo, um maior nível de eficiência, para que eu consiga atender às necessidades do meu cliente como ninguém mais atenda e ser lucrativo. Eu não controlo se o mercado vai estar superaquecido e vai estar chovendo clientes na minha porta, mas eu controlo se eu vou ter um processo de marketing e vendas em que eu constantemente atraia novos clientes, conquiste novos clientes e faça os clientes voltarem com mais frequência. Eu não controlo se o governo vai fazer um bom uso dos meus impostos aqui, vai fomentar a economia e ter colaboradores, e ter muita oferta de mão de obra qualificada. Nossa, fui longe. Não controlo. Mas controlo se eu vou fazer um bom processo de contratação, vou buscar ali uma pessoa que tenha as competências necessárias para ter uma entrega aqui na minha empresa. Então, ser um protagonista do crescimento, focar no que tem controle, acreditar que o resultado da sua empresa, o crescimento da sua empresa, depende mais de você, da sua equipe, de fatores internos do que externos, é a chave para sair do lugar. Porque senão você não tem a capacidade de mudar. Não tem a capacidade de mudar. Do mesmo jeito, na pandemia, teve muita gente, né? A pandemia foi uma lição de várias coisas. Teve muitas empresas que falaram assim, bom, pandemia, né? Não tem o que fazer. Não tem como vender, não tem como crescer, agora vai dar errado as coisas, né? Vamos retrair. Teve gente que acreditou nisso. E quais as ações vieram dessas crenças? Foi a retração de investimentos, foi mandar o colaborador embora, foi fechar,
foi ficar com medo e não investir, travar tudo. Qual é a consequência? Consequência é que realmente não cresceu, porque não investiu, porque mandou a pessoa embora, porque não tentou vender mais. E foi uma profecia autorrealizável, né? Aquilo que ele temia que acontecesse, aconteceu por causa desse medo, por causa das ações que desencadearam isso. Mas teve gente que acreditou, falou, não, pandemia, vou ter que redobrar minhas forças de vendas, redobrar meu marketing, melhorar minha presença digital para conseguir vender online, etc. Investir nisso que eu não investia. E cresceu. Teve resultados diferentes. Obviamente, né, assim, generalizando aqui, mas teve segmentos que foram duramente afetados, tiveram que se reinventar, enfim. Mas, no geral, muitos tiveram um resultado alinhado às suas ações, aos seus medos ou expectativas. Tá? Então, um ponto-chave para a gente ter a mentalidade certa para fazer a empresa crescer e dobrar os lucros é ser um protagonista do crescimento. Isso exige uma visão de longo prazo, como a gente falou, uma vontade de crescer, porque vai exigir muita energia. O negócio é problema atrás de problema. Hoje é segunda-feira. Você vai chegar na sua empresa hoje, vou fazer uma boa semana, vamos lá, pessoal, fechar fevereiro aqui, começar março. Aí vem lá, problema, funcionário que não foi, cliente que reclamou, a entrega que deu problema, o boleto que está vencendo, é problema atrás de problema. Então precisa de muita energia, precisa querer. É difícil, mas tudo é difícil, né? Vender é difícil, ficar sem vendas é difícil. Fazer dinheiro na empresa é difícil, ficar com a dificuldade financeira também é difícil. Lidar com o funcionário é difícil, fazer tudo sozinho é difícil, né? Então vamos escolher o difícil que nos atende, que nos coloca em direção aos nossos objetivos, tá? E aí, pessoal, o dono que faz a empresa crescer também tem a mentalidade de buscar conhecimento constantemente. Porque uma empresa exige habilidades, competências de marketing, de vendas, de finanças, da operação em si, do produto, do serviço, de tecnologia, de gestão para fazer tudo funcionar, de liderança para conduzir as pessoas, de estratégia, de cultura. Ninguém sabe tudo. O dono de empresa precisa buscar conhecimento constantemente, entendendo que, anota mais uma, o que te trouxe até aqui não é o que te levará para o próximo nível. Então você precisa constantemente buscar conhecimento. E se você está aqui comigo hoje, você é do time dos comprometidos com o crescimento, que está buscando isso. Contar com ajuda externa também é importante. E aí você faz acontecer, né? Faz acontecer. Não adianta também só ter a mentalidade certa e não conseguir pôr nada em prática. Tá? A gente fez uma live nessa série de aquecimento aqui, a gente falou de gestão do tempo, né? Como fazer gestão do tempo para fazer a empresa crescer. A gente falou de como ser um dono mais produtivo. Tá? A gente teria que fazer mais uma live só desse tema para aprofundar nisso. Mas você conseguir executar e fazer o que tem que ser feito. Pessoal, então, para fechar, em resumo, vontade de crescer, vontade de aprender, capacidade de fazer acontecer, execução, tá certo? Persistência e compromisso com o crescimento da sua empresa. Quem está aqui comigo são os comprometidos. Para quem não se inscreveu no nosso evento ainda, que vai acontecer a partir de quarta-feira, Semana Desbloqueia Sua Empresa, que eu vou ensinar o melhor método da atualidade para dobrar os lucros em 6 meses. Vai lá no link do perfil, vai no link da bio agora, não deixa isso para depois não. Toca lá, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que lá eu vou dar todos os comunicados, falar das nossas aulas ao vivo e vou dar ferramentas bônus para quem estiver lá. Então entra agora, tá? E vejo vocês amanhã. Quer dizer, hoje ainda, né? Nós temos mais 3 aulas. Uma hoje às 20h15, 2 amanhã, 7h15 e 20h15. Tá? Para a gente fechar esse aquecimento e chegar muito preparado para o nosso evento de quarta-feira às 20 horas. Tá? Semana Desbloqueia Sua Empresa. Então, obrigado pela presença de todos. Vejo vocês hoje à noite na próxima live de aquecimento. E até mais, pessoal. Bom dia e boa semana para vocês.